Uma pessoa me pediu ajuda e estava com problemas na relação dela. Graças a Deus, para mim isso é muito comum, até porque eu me especializei muito como psicólogo na questão das relações das pessoas entre si. Eu estava ouvindo atentamente o que ela estava falando para mim e senti que ela estava angustiada, muito angustiada, mas estava tão angustiada, sabe aquela coisa que vem lá de dentro e você sente que a pessoa está precisando falar, está precisando do suporte. E fiquei ali. Depois de um tempo de conversa, eu notei que na verdade, ela não queria a minha opinião. Isso acontece demais, viu, pessoal? É mais comum do que vocês possam imaginar. Ela só precisava que eu concordasse com o que ela pensava, que eu concordasse com o comportamento dela. E eu, por mais que eu tentasse alertá-la para alguns comportamentos dela que eu estava fisgando na conversa, ela sempre tinha uma ideia fixa e ela insistia em forçar para que eu não convenci, ela me convencesse. Ela queria me convencer que ela tinha razão. E eu estava ali no discurso dela, na conversa dela, pontuando umas coisinhas que eu precisava colocar para ela, entendeu? E eu cheguei para ela uma hora e falei, amiga, me desculpa, mas eu não posso te ajudar. E ela deu uma paradinha, eu não estava ali nem para convencê-la e muito menos para concordar com o que ela estava falando. Se eu estou num diálogo onde a pessoa busca a mim para que eu possa ajudar, entre mim e ela tem que ter uma conversa bem honesta. E eu não estava ali para concordar com tudo que ela diria, muito menos para convencê-la, né? E aí eu me questionei, pô, até que ponto essas pessoas querem ajuda de verdade? Até que ponto as pessoas querem ouvir a verdade? Às vezes a pessoa tem um problema, mas ela na cabeça dela já tem a solução, mas é a solução dela. Não aceita o contraponto, não reflete sobre o que a outra pessoa está colocando. Tudo que é colocado a pessoa já tem uma resposta, tudo que é colocado a pessoa já tem uma saída. Gente, nós precisamos raciocinar. Tem gente que não raciocina que isso que ela pensa pode ser correto para ela, mas de repente não dá certo na relação e é por isso que às vezes há um desgaste. Você concorda comigo que eu estou falando para você? Enfim, a pessoa fala alguma coisa e ela mesmo já sabe qual é a resposta que ela quer ouvir. E a pessoa, eu como profissional, como psicólogo, eu não estou ali nem para convencer ninguém, muito menos para concordar com o que a pessoa me diz. Entendeu? Então aí quando você tenta intervir, a pessoa, não. Essa pessoa quer ajuda de verdade? Claro que não. Ela apenas quer que você fale o que ela pensa, que você concorde com o que ela está falando. Ela precisa de alguém que diga o que deu, que ela está certa e a outra pessoa está errada e o resto do planeta está errado. Sabe? Que você apenas concorde com o seu pensamento. Gente, isso não é legal. Você conhece gente assim? Conhece, né? Tem uma dificuldade tão grande de ouvir as outras pessoas, que às vezes está dando um murro na ponta de faca, você está falando, você está dando um murro na ponta, não estou, e já tem a resposta, já tem a solução, e vai afundando. E vai afundando. A impressão que a gente tem é que a pessoa precisa confirmar a sua razão para que ela jogue na cara do outro. Tá vendo? Eu tenho razão. E a vida não é isso, pessoal. A vida não é isso. Não é assim. Isso é pedir para acabar com a relação. É definitivamente dar um ponto final em algo que pode apenas ser um momento ruim, um momento difícil. Você quer ouvir a verdade ou você quer ouvir apenas aquilo que te interessa? De verdade, de verdade. Você quer salvar a sua relação ou você quer ter razão? São duas coisas diferentes, tá? Ah, porque eu quero ter razão, eu quero ter razão. Ah, então você talvez não possa não salvar a sua relação. Então jamais ache que o seu amigo é aquele que fica só balançando a cabeça para tudo que você fala, que acha que você está caindo no precipício. Não, tá legal, continue caindo. Você está afundando? Não, tá lindo, você tem razão, está afundando. Não, gente. Quando você buscar a ajuda de alguém, reflita sobre o que a pessoa está te sugerindo. Ouça atentamente. A gente às vezes está errando, querendo acertar. Você está entendendo? Inclusive, às vezes, a relação você pode estar coberta de razão, minha amiga, ou coberto de razão, meu amigo, mas custa às vezes refletir e falar, talvez a forma que eu estou colocando a minha razão não está dando certo? Ou você quer escolher ter razão em detrimento da sua relação? Se você quiser ter razão, é diferente de você ter paz. Entendeu o que eu estou dizendo? Então escuta o que a pessoa está sugerindo. Quem está de fora vai ter uma visão muitas vezes imparcial, que é o meu caso. Eu estou ouvindo a sua história, eu estou entendendo, eu estou de fora. Na psicologia a gente fala, você está fora da ilha. Você está enxergando aqui de cima a ilha, você está entendendo o que está acontecendo. Talvez você, por estar envolvida ou envolvido na situação, você esteja mais contaminado. E a tendência é que você queira ter razão. E eu quero dizer para você o seguinte, nem sempre a gente precisa ter razão na história. Muito melhor do que ter razão é ter paz.
Será que a forma como você está colocando a sua razão não é isso que está dando errado? Talvez se você buscar de outro jeito, por um outro caminho, você consegue restabelecer, salvar a sua relação. Você está entendendo? A gente precisa da verdade, gente, mesmo que às vezes a verdade seja doída. É melhor uma verdade doída do que um abraço falso, né? Do que uma falsa paz de uma coisa que não se sustenta. Então, não camufle o seu problema, não. Se você precisa de ajuda, então se entregue de verdade, sabe? Vai para dentro e tente ouvir quem pode te ajudar, sabe? Quem pode ajudá-la a resolver. Só você vai resolver esse problema, mas alguém pode chegar para você para te ajudar e vai resolver. Às vezes precisa de um choque, às vezes precisa de um empurrão, às vezes precisa de um acalento, às vezes precisa de um estalar de dedo. Ei, acorda! Gente, reconhecer os erros, se esses erros existirem, tá? Mudar o comportamento, isso é muito mágico. Até porque, gente, do jeito que tá, que você tá, do jeito que tá a sua relação, não tá legal. Concorda comigo? A verdade dói, tá? Mas ela ajuda. É melhor do que uma falsa ilusão de que você tem uma mentirinha do lado. Não, é melhor dar uma sacudida e resolver do que ele acalentar e continuar você afundando na sua relação, tá bom?